Olá, líderes, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima e esse é meu podcast. Aqui você encontra quinzenalmente assuntos como autoconfiança, comunicação, posicionamento, liderança, temas importantíssimos para você crescer na carreira e alcançar o mais alto nível que deseja. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, especial mesmo, que estou conhecendo pessoalmente hoje. Verdade. Que é o Carlos Royos. Muito obrigada por aceitar o meu convite, Carlos. Carlos, para mim, do meu ponto de vista, é uma referência no assunto carreira e carreira executiva. Então, fala aqui para o pessoal, para as pessoas que estão acompanhando a gente, Carlos, o que Carlos Royos comunica sobre Carlos Royos. Muito bem, muito obrigado. Antes de mais nada, estou honrado de estar aqui, muito feliz. Foi muito bom ter a oportunidade de você falar com a gente também online no podcast Líder de Elite. Fico muito honrado de devolver assim, essa gentileza aqui para você. Eu adorei participar, viu? Muito bom. Comunicação engloba tantas coisas e eu refletindo sobre isso, sobre a ideia de falar sobre comunicação, me remontou muitas coisas. Então, quando eu penso especificamente para te responder, né, o que eu comunico, o que o Carlos Royos comunica... Sobre Carlos Royos. Sobre mim, talvez eu vou dizer o que eu gostaria de comunicar mais. E eu acho que eu ainda estou num processo de me comunicar nesse processo. Nessa jornada de melhorar minha autocomunicação. Eu gostaria de comunicar mais paz, mais serenidade, até mais espiritualidade, fazer com que as pessoas se sintam bem na minha presença. Eu acho que o principal... Dizem que o significado da comunicação é o resultado, né? Pelo menos algumas pessoas dizem. Então, um dos resultados que eu quero ter no meu processo de comunicação, mesmo que eu não abra a boca, é deixar o ambiente e as pessoas melhores do que elas chegaram. Sim. Isso é o que eu gostaria de comunicar. Pelo menos essa é a minha intenção. Muito legal. Isso tem a ver com experiência, com marca. Eu acho que sim. Tem a ver com marca. E você sabia que cada pessoa, ela gera uma experiência diferente? Sim. Né? Então, certamente, você já faz isso que você deseja. Eu posso falar porque eu conheci você não faz tanto tempo e sempre gostei muito de interagir com você. E por isso que eu te chamei aqui para falar de um assunto que é importante, é sobre comunicação. Estou muito honrado. E eu quero começar, Carlos, que a gente fale assim, para mim, como eu disse, você é uma pessoa que entende muito de carreira e principalmente dessa carreira nos níveis mais altos de carreira. E eu trabalho com comunicação, com oratória, com posicionamento, e eu gostaria que você comentasse, na sua perspectiva, quais são os desafios que você mais enxerga nesse cenário executivo de alta liderança. Então, quando uma pessoa ela vai crescendo na carreira, ela passa a ser um executivo, né? Ou mesmo, se ela não está numa carreira corporativa, mas ela é ali um advogado, que ela cresce, né? E ela vai se tornando referência, ou ele vira dono de um escritório de advocacia e ele passa a se colocar, ser autoridade, né? Ali compartilhar conhecimento. Na sua visão, quais são os principais desafios que você encontra nesse cenário? Que você vê nos seus clientes, né? São vários desafios que se repetem. A minha experiência trabalhando com executivos, pessoas que estão no nível se levam mesmo, aspiracionais, pessoas que estão trabalhando a nível de conselho. Acho que o primeiro grande desafio, por incrível que pareça, quando a gente tem a expectativa de alguém que está num nível desse, tem um nível de autoconhecimento suficiente para entender o que consegue e o que não consegue fazer. Ou seja, ter humildade suficiente para pedir ajuda. Uhum. E muitos dos problemas ou dos desafios que eles encontram, na minha humilde opinião, estão relacionados com essa dificuldade de ter clareza o que é deles versus o que é dos demais. E isso com certeza afeta a comunicação. Você pode dar um exemplo? Claro. Com uma certa frequência, alguns líderes chegam para mim, e eu
estou pensando em alguns líderes em particulares que são do Oriente Médio, porque eu atendo muitos, eu já te falei, através da BTS, atendo vários executivos, líderes de empresas do Oriente Médio. Eles têm uma certa dificuldade, em parte por causa da cultura, de identificar que para que eles possam motivar a equipe, eles precisam mudar. Então eles basicamente falam, cara, o problema são deles, eles não sabem fazer, eles não estão fazendo as coisas que eu mando. E aí como é que eu faço? Me ajuda para que as pessoas façam aquilo que eu quero que elas façam. Aí eu falo, oh boy, primeira coisa, você vai ter que identificar que você precisa mudar. E o fato eu só estou presente com isso, mas isso acontece no mundo inteiro, isso acontece com americanos, europeus, asiáticos, aqui na América Latina é muito presente. É ser humano. É ser humano. Porque a tendência que a gente tem se eu cheguei aqui, é que eu tenho mérito de chegar aqui. Então, se as pessoas não estão fazendo o que devem fazer, é porque elas não estão me acompanhando. E, na verdade, é o contrário. Quanto mais a gente sobe na carreira, mais a gente precisa se desenvolver e mais a gente precisa elevar o nível de sofisticação de entender o que realmente é nosso e o que realmente é dos outros. Então, esse, na minha opinião, é o primeiro grande desafio. Eles não têm um nível profundo de autoconhecimento. E aí, o que eu trago é não só autoconhecimento, mas autoconsciência, em tempo real. À medida que está acontecendo, a situação ali, a pessoa entender que ela está entrando nos gatilhos ou ela não está entrando nos gatilhos. E você trabalha muito com isso, você trabalha com comunicação oratória. Se eu não estou bem internamente, se eu estou me julgando, como é que eu vou me comunicar bem do lado de fora? Se eu estou achando que o problema é sempre dos outros, eu não vou mudar a minha estratégia, eu vou aumentar a força, eu vou aumentar a minha agressividade, vou bater na mesa. E acontece isso no mundo inteiro. Aqui no Brasil, muito natural, né? Países da América Latina são muito viscerais, né? Tem muitas emoções assim, presentes. Diferente, por exemplo, dos anglo-saxões, eles têm uma experiência um pouco mais, são mais focados em resultados, conseguem separar um pouco as coisas. Porque a gente sabe que é mais superficial. Sim. Então esse é o primeiro grande desafio. O segundo desafio, eles têm uma escola de pensamento mais tradicional, que não inclui uma empatia mais profunda, uma construção de segurança psicológica, de não entrar num nível mais pessoal sem ser invasivo. Então, lideranças têm muita preocupação de se manter no status profissional, executivo, então eles acabam criando um distanciamento e aí começam a entrar em resistência. E toda empresa é feita, todo CNPJ é feito de muitos CPFs. E a conexão, os bons relacionamentos profissionais, eles passam primeiro para um relacionamento pessoal. Se não houver esse mínimo alinhamento de valores, de princípios, do que é realmente importante, o negócio pode até ser que funcione, mas ele não vai ser longevo. Sim. Ele não vai ter esse algo a mais. Então, assim, tem muitas limitações, mas eu acredito que essas são as duas principais razões. Não ter o conhecimento suficiente, a autoconsciência, saber em tempo real o que está acontecendo, que como consequência não tem humildade, não vai procurar ajuda, não vai se especializar. E a segunda questão é essa mentalidade mais tradicional de meio de cima para baixo e distanciamento. Sim. E isso hoje, no mundo executivo, é chamado de presença executiva. Sim. E a presença executiva, originalmente, tradicionalmente, inclusive saiu, acho que uma reportagem da Harvard Business Review, não faz muito tempo, que diz a mudança da presença executiva mudou. Antes, a presença executiva era a primeira autoridade. Sim. E depois construir de relacionamentos na base de confiança. Hoje virou. Primeiro você tem essa conexão, empatia, construção da confiança. E depois você vai ver, exatamente, você tem autoridade. Então é uma autoridade muito mais na base da confiança real do ser humano com o ser humano. Você pode contar, nós estamos juntos nessa jornada, do que é um poder posicional. Porque o fato é, hoje, se você fala inglês, se você tem acesso à internet, você pode trabalhar literalmente para qualquer lugar do mundo. Em espanhol, praticamente a mesma coisa. Qualquer outra língua estrangeira que você tiver e com uma conexão à internet, você pode estar trabalhando em qualquer lugar do mundo. Então, esses são os pontos chaves que eu encontro como desafios. E eu tenho uma percepção, Carlos, nesse sentido do que você trouxe, e eu concordo plenamente. Eu já passei por duas situações que aconteceu o seguinte acontecimento. Aconteceu a seguinte coisa. Eu fui contratada uma vez há muito tempo. Muito tempo. Isso ficou muito marcante para mim. Isso foi em 2011. Fui contratada por uma empresa, que eu presto serviço até hoje, para fazer um
trabalho, um desenvolvimento sobre feedback assertivo. Então, que envolve o que você está falando. Então, para eu conseguir falar para você claramente o que você precisa melhorar, o seu desempenho que precisa melhorar para você atingir o objetivo aqui do nosso trabalho, eu preciso entender o que é seu, o que é meu, eu preciso ter autoconsciência, eu preciso ter clareza, eu preciso ter autoconhecimento para não exagerar, eu preciso ter motivação interna para poder empatia gigantemente, né? E esse treinamento ele foi contratado e eu fiz esse trabalho para um grupo de supervisores, uma empresa com vários níveis. E aí o que eu ouvia na sala, o meu gerente tinha que fazer esse treinamento. Meu gerente tinha que fazer esse treinamento. E foi muito legal o treinamento, um resultado super lindo. E aí eu levei isso para a área de recursos humanos e... então vamos fazer para os gerentes. Maravilha. Fizemos para os gerentes. Todo mundo amou, desenvolveu, achou super relevante, mas meu diretor precisa fazer. E a hora que chegou para aplicar para os diretores, não quiseram fazer, não fizeram. Então essa foi uma situação. A outra foi numa empresa menor, que eu fui contratada para fazer coaching individual com todos, uma empresa pequena, com todos os executivos, que eram diretores, que respondiam direto para o CEO. E várias questões ali de desenvolvimento das pessoas, desses diretores, tinham conexão direta com o CEO. Claro. Então, eu sugeri que fizéssemos um trabalho, eu e ele, ou que ele procurasse um outro profissional para fazer um trabalho de coaching, de mentoria, para ele. Até hoje ele não fez. Até hoje ele não fez. E eu percebo que existe uma resistência ainda. Não é uma coisa generalizada, né? Posso falar de todos os executivos, de todas as pessoas em alta liderança, para esse olhar. Porque para você superar esses desafios que você colocou, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar até para minha história de vida, eu preciso olhar com uma autoconsciência ali sobre quem eu sou, deixar de me olhar muitas vezes só pelo positivo, olhar minha autoconfiança, porque quem é autoritário, extremo, para mim tem insegurança, então eu preciso olhar para isso. Porque você acredita, e se você concorda comigo, que isso é um desafio para essas pessoas que estão nesses cargos mais altos. Não para todas, mas para uma grande maioria. Eu não sei se você concorda com isso. Eu concordo 100%. Está relacionado com, na minha opinião, com ego, com tomar consciência de tudo aquilo que precisa ser trabalhado ainda. Hoje de manhã eu estava tendo uma conversa com um amigo meu, um advogado, fiquei vários anos com eles, hoje nós somos parceiros de negócios, a gente se recomenda mutuamente. E ele estava falando de alguns casos em que tem empresários exatamente com essa condição. E ele me indica, e os empresários estão brigando, estão com problema societário, e eu faço ajustes societários, eu ajudo os donos a encontrarem um meio termo para saber quem que fica e quem sai de uma forma amigável, trabalho com mediação, trabalho nesse nível estratégico às vezes. E já me apresentaram, eu falei com um dos sócios, vamos combinar, e aí depois recua. E o ponto todo é esse. Quando a pessoa toma consciência que vai precisar mexer, e vai doer, e vai incomodar, e todo mundo vai ver as dificuldades que tem, porque no momento que você toma consciência, você muda. E a hora que você muda, você está admitindo que você estava errado. Então é o que acontece. Não estão preparados para fazer isso. Estão numa torre de marfim, acham que não precisam. E no final das contas, é ego. Né? Então, são pontos cegos gigantescos. E se... Paciência comigo, né? Eu tenho formação de engenharia inicialmente, então eu trabalho muito na questão da curva normal, na distribuição da curva normal, curva de cima. Você vai ver a maior parte das pessoas estão na média da população. Se você for pensar na distribuição do ego, a maior parte das pessoas não está aberta a mudar. Elas têm um fortalecimento. Tem algumas poucas pessoas aqui que estão abertas, tem umas poucas pessoas que não estão abertas de jeito nenhum. Mas a grande maioria
elas têm um nível médio de abertura. Então, a hora que você começa a descer um pouquinho mais no nível profundo de transformação, a pessoa fala, não, peraí, aqui eu não quero mexer. E essa proteção, muitas vezes, ela não é consciente. Sim. Eu já tive muitos casos em que empresas de RH, os analistas, os diretores de RH, os gestores de RH chegam até mim que querem fazer um treinamento parecido com isso. Eu falei, eu faço desde que faço de cima para baixo. Ah, não pode. Não vai funcionar. Não dá resultado. E vai gastar muito tempo, vai gastar muita energia e tem aqueles que estão procurando aquela bala de prata. Nas empresas que as pessoas entendem, eu converso, né? Tem um case de grande sucesso, que era uma empresa de médio porte, exportando, muito boa atuação, relacionamento próximo. Queríamos fazer o coach executivo para os 7 heads, 7 diretores. Eu falei, tá bom, mas eu tenho que fazer. Vamos sentar para conversar. Aí a gente conversou e todos fizeram. E aí depois a gente conseguiu fazer o desdobramento para o próximo nível. Né? Foram várias ondas, 1 ano e meio, 2 anos, e aí transformou a empresa. Sim. E quando isso acontece de cima para baixo, aí de fato a cultura muda. Porque o grande problema de trabalhar do meio para baixo, você de fato tem um impacto positivo, você melhora. Mas sustentar essa cultura é diferente. Porque quando as cabeças começam a rolar, fica a diretoria e os que estão embaixo não ficam. Aí você começa a trocar e aí você dissipa esse treinamento. E por isso que a dificuldade de desenvolvimento de liderança é que o desenvolvimento de liderança é algo constante, é algo que envolve a transformação cultural. E se não for feito algo top-down, vai dar resultado, mas vai dar pouco resultado ou não dar resultado. De longo prazo. Durante um período de 6, 7, 9 meses, você tem um resultado significativo. Mas se vamos dizer assim, quem manda, quem faz a definição de planos de carreira, do ponto de vista de caneta, quem vai assinar os benefícios, não tem essa cabeça, em pouco tempo esse negócio morre. Porque a pessoa começa a conviver com aquele tipo de cultura e logo ela perde. Ele é engolido, ou ela é engolida. E aí, Carlos, eu vou trazer para você uma questão, enquanto você estava falando das pessoas, que elas não se abrem, né, e que isso é inconsciente também, concordo. Tem a teoria do Richard Barrett, da evolução da consciência, que ele coloca o seguinte, você já leu alguma coisa sobre ele? Eu não li profundamente, mas já tive algum tipo de contato com a evolução de consciência. Eu gosto muito do que ele fala e eu vejo muito isso. Eu não sei se eu te falei, hoje eu estou estudando, eu estou passando por um processo, inclusive, de aconselhamento biográfico. Bacana. É muito legal, a vida analisada, né, de 7 em 7 anos. Sim. Aos olhos da antroposofia. Eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Você já fez alguma coisa? Eu já estudei um pouco antroposofia, já fiz essa minha autoanálise de 7 anos, é meio surpreendente, nossa. É muito legal, muito. E claramente, e eu acho que essa teoria né, da evolução da vida de 7 em 7 anos, ela vai ao encontro dessa questão que o Richard Barrett, ele acredita, do desenvolvimento da consciência ao longo da vida. Então, ele coloca como se o desenvolvimento da nossa consciência fosse num formato de ampulheta. Uhum. Então, na primeira etapa da minha vida, que ele coloca ali na teoria dele, que vai até mais ou menos os 35, 36 anos, 38, o ser humano, ele vive para responder aos medos do ego. Então, o que são esses medos do ego? Medos que são inconscientes, que eu adquiri por quê? Porque eu tenho um ego que me coloca no mundo e esse ego ele vem sendo formado desde antes de eu nascer, ali na criação, no convívio com as pessoas que me criaram, e que essas relações, essas primeiras relações da nossa vida, elas sim trazem para nós, não existe uma criação perfeita. Hoje eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos e eu luto todos os dias para não impactá-la de uma maneira, não trazer os meus traumas para ela, mas está lá toda traumatizada, já dá para ver. Não tem como, porque eu sou um ser humano também. E aí, então, ele acredita que o ser humano ele desenvolve medos como medo de ser rejeitado, medo de não pertencer,
medo de não ser amado, medo de perder o controle, de não sobreviver, então tem que controlar as coisas. E que esses medos, alguns mais, outros menos, mas são inerentes ao ser humano. E que por volta, ali até por volta dos 35 anos, esse medo está muito alto em nós. Só que chega um momento que é o miolinho ali. O miolinho da ampulheta, que são momentos que a pessoa, ela se volta para conhecer a sua essência. Então, olhar para essa história de vida, conhecer as suas forças, seus talentos, conhecer a sua personalidade, o que ela faz bem, o que ela não faz bem, entender o que limita essa pessoa de fazer coisas ou alcançar certos comportamentos que ela não consegue. E aí, então, não é uma regra, né? Que com 35 anos eu entro no miolinho e depois eu saio, mas que depois dessa fase, ou num movimento de sobe e desce, né? Como ele coloca, um dia eu tô mais para baixo, daí no outro dia eu começo a subir, abre-se a segunda parte da ampulheta, que é como quando o ser humano, gradativamente, ele começa a deixar os medos do ego e passa a responder às situações pelo desejo da alma. Então, assim, vamos trazer um exemplo de uma pessoa, um líder. Se ele está ali numa situação de conflito ou um problema, ele não está mais se importando se a solução daquele problema vai gerar para ele uma imagem ruim. Ele está mais preocupado em resolver o problema e que todos saiam bem daquele problema. Faz sentido isso? Faz. E é curioso, né? Porque geralmente, não é regra, e muito mais hoje em dia, que as pessoas elas crescem numa velocidade mais rápida, eu acredito. Mas a gente costuma ver essas pessoas que são diretores, CEOs, ou um advogado, um advogado com alta liderança, em idade mais avançada. E eu acredito muito nisso, assim, não tem idade, sabe? Não tem idade. Para mim, do meu ponto de vista, não é com 35, porque eu conheço pessoas de 70 anos que não saíram ainda ali da infância, né? Exato. Mas é curioso, porque se a gente for pegar pela teoria que ele coloca, essas pessoas estão com 40, 45, 50, 55, 60 anos. E elas estão, muitas vezes, presas no ego. Elas não liberaram ainda para a alma, né? E, do seu ponto de vista, o que amedronta essas pessoas? O que impede essas pessoas de se observarem, né? De olharem para isso e encontrar essa essência na sua vivência. E se você não tem uma resposta, não tem problema, porque é uma questão que eu me pergunto muito. Eu não tenho dados estatísticos significativos ou representativos para dizer, mas com base na minha experiência, eu vou fazer 2 comentários. Muitos desses modelos, eles foram criados a partir da observação, análise estatística, de uma realidade que é completamente diferente da nossa atual. Uhum. Então, à medida que você estava falando, e eu gostei muito que você falou que não é uma regra, que na minha experiência a gente encontra às vezes jovens de 20 anos que estão perfeitamente iluminados, e você encontra pessoas de 80, 90 anos que querem status, poder e tá com todas as jovenzinhas, por assim dizer. Uhum. É uma questão de maturidade emocional, maturidade espiritual, de alma, e eu acredito que as pessoas elas têm jornadas diferentes. E uma decisão que eu tomei alguns anos atrás, estudando perfis comportamentais, esse tipo de coisa, indo fundo nas bases psicológicas, e eu sou analista estadístico, tenho formação, eu procuro não categorizar a situação da pessoa a partir de modelos pré-determinados. Sim. Porque na minha experiência, é a minha experiência de carreira e ajudando outras pessoas, eles servem como atalhos, mas a chance de serem mal utilizados, esses modelos, é muito alta. Sim. Então, quando eu estou com uma pessoa, eu estou com essa pessoa,
e eu busco entender o contexto dela e entender qual é o nível de maturidade emocional, profissional, espiritual que ela tem, seja lá qual a idade, gênero, orientação, origem. Sim. Então, assim, esse é acho que uma reflexão, é o meu ponto de vista em relação a isso. Eu concordo plenamente com você. Em relação à questão dos medos, eu gostei muito quando eu encontrei a primeira vez a modelagem do Napoleão Hill sobre os principais medos que a humanidade tem, que os seres humanos têm, e ele supostamente teria entrevistado 25 mil pessoas, identificado o sucesso em algumas, não sucesso, e definiu a lei do sucesso, a lei do triunfo, ficou muito famoso esse livro. Sim. E essencialmente, os medos, eles estão atrelados a, vamos dizer assim, sobrevivência e ao que você falou, amor e pertencimento. Então, os grandes medos medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado, medo de ficar doente, medo de ficar pobre, medo de morrer. Então, são essas variações, porque no final das contas, se você fica sozinho, geneticamente falando, a nossa genética ela tem muito mais tempo de... se você não tiver num clã, se você não tiver numa tribo, você é um pária, você está eliminado da sociedade, você não vai sobreviver, você vai morrer. Sim. Hoje a gente consegue sobreviver sozinho, porque você compra as coisas pela internet, usa Uber e supostamente não precisa de ninguém. Então, ainda assim, você se protege de relacionamentos, mas você sobrevive supostamente sozinho. Só que isso está enraizado na nossa genética e no nosso cérebro, né? Subconsciente, reptiliano, paleolímbico, cérebro emocional. Então, o que acontece é que muitos dos nossos comportamentos, dentro da base da neurociência e usando essa visão, essencialmente, muitas das coisas que a gente faz no piloto automático, e a maior parte das coisas, está relacionado com buscar reconhecimento, para que a gente seja valorizado dentro do clã, amor, para que a gente possa perpetuar a espécie, ter um companheiro, né, alguém que vai nos esquentar a orelha fria no inverno, né, aquele tipo de coisa. E todo o relacionamento com status e poder vem disso. Se você tiver status, você vai estar numa posição boa, então você vai sobreviver. Se você tiver poder... Você vai ser atrativo. Você vai ser atrativo, os machos ou as fêmeas vão querer mais estar com você. Então, assim, claro que nós não somos bichos, nós temos o nosso nível de consciência, a nossa evolução, mas isso fala muito forte ainda. Por mais que se tente querer ter pontos de vista. No final das contas, isso ainda pesa demais. E a questão do ego é um negócio complexo, porque o ego nos ajuda a fazer muitas coisas. Sim. Se não houver mínimo, ajuda a gente a viver, né? Se a gente não tivesse o mínimo de ego, a gente não estaria aqui. Não estaria. O problema é quando esse ego ele deixa de ser positivo e ele começa a nos limitar justamente com o medo da rejeição, o medo do fracasso. E o que eu aprendi, o que para mim funciona muito e está muito relacionado com o estoicismo, é quando você toma consciência de que a gente só pode focar naquilo que a gente tem controle e o que não tem controle não tem o que fazer. E a gente sabe que a gente é mortal, que a gente vai morrer. Como um dos mentores que eu tive falava que nós somos um cadáver adiado. E quando você entra em paz com a morte e você fica legitimamente em paz, imagina se eu morresse hoje. Cara, tá jóia, passei de fase. Quando eu cheguei nesse ponto, e claro que eu sou humano, eu tenho muitas fraquezas, muitos defeitos, mas me traz um nível de paz e serenidade quando eu falo, por que eu estou me preocupando? No final das contas, eu não vou sair vivo. Como diz o Renato Russo, viver é uma dádiva fatal. Então, todo mundo vai morrer, ninguém vai escapar dessa. Cascas, status, poder, isso faz parte de um jogo, dessa ilusão do passatempo para que a gente possa continuar evoluindo. Então, isso para mim faz muito sentido. Eu não consigo trazer isso nos meus trabalhos, a menos que a pessoa dê espaço para isso. Então, essa pergunta que eu queria que eu te fiz por que as pessoas, mesmo com idade, você entende assim? Eu sei que cada um é um, e obviamente eu trabalho com mentoria, não tem como a gente colocar a pessoa num processo único para cada um, não existe isso, do meu ponto de vista. Mas, na sua experiência, assim, o que impede as pessoas de olhar, de querer, de olhar numa situação e falar assim, não, eu preciso mudar? Você acha que é falta de conscientização? Exatamente, é o que você falou. Eu ainda acredito que é falta de consciência. Essa pessoa não chega no nível de consciência de que ela está buscando
algo que não é, de fato, aquilo que vai ter o máximo preenchimento. Ou seja, ela está buscando uma experiência extrínseca e não uma experiência intrínseca. Sim. E isso tem muitos estudos que mostram que a pessoa que está focada mais nas experiências, ou seja, uma motivação extrínseca, que é símbolos, poder, status, essa pessoa tem uma maior tendência a ter questões psicológicas. E quando a pessoa ela busca as coisas numa maior intensidade por causa da realização interna, ela vai ter muito mais equilíbrio emocional, mental e vai ter menos problemas psicológicos. Então, o que acontece? Sim. É muito difícil responder a pergunta de uma forma mais assertiva, mas eu tenho algumas ideias. É uma questão conjuntural, é uma questão contextual, traumas que a pessoa teve da infância, que passou fome, viu pessoas passarem fome, ela de jeito nenhum vou passar fome, que não está num nível consciente, está num nível subconsciente. Sim. Porque a gente é uma máquina de aprendizados e de repetições de padrões. Então, os estudos da neurociência dizem que a gente está realmente, plenamente presente 5% do tempo. 95% do tempo a gente está no piloto automático. Então, 95% do tempo, a gente é quem a gente de fato é. 5% do tempo a gente consegue fingir quem a gente não é. Sim. Está relacionado com aquilo que a gente está falando nos bastidores, né? Depois que a gente fica fazendo muito vídeo, a gente se espelha e fala, sabe o quê? É muito mais fácil eu ser eu mesmo. Vão me julgar, vão me criticar. E aí são essas viradas de chave que acumuladas elas percebem. Eu vou morrer. Eu quero deixar um legado, eu quero fazer meu dia bom, eu quero fazer um dia feliz, eu quero chegar no final do dia com emoções positivas ou com emoções negativas, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, ou eu só estou buscando olhar o meu próprio umbigo. E algumas pessoas a gente consegue tocar e dar alguns exemplos. Só que não é todo mundo que está preparado para essa informação. Algumas pessoas não querem receber essa informação. E eu acho que está tudo bem, porque cada um vai encontrar o caminho em algum momento. Mas não sei se eu te respondi. Sim, essa é a minha percepção. É que eu, inclusive, no episódio anterior, que você conheceu a Eveline, a gente chegou a falar desse assunto também. E dessa baixa consciência que as pessoas têm do ganho que elas vão ter ao fazer esse movimento de ir para o miolinho da ampulheta. Porque eu fiz esse movimento, quer dizer, não é que eu fiz, eu faço. Acabei de falar para você que estou fazendo um trabalho. Eu faço, mas assim, eu faço intencionalmente, sabe? Todos estão fazendo naturalmente, porque a vida segue para todo mundo, mas algumas pessoas, as pessoas podem fazer intencionalmente, seja por leitura, seja por conversas com amigos, seja contratando um trabalho, fazendo uma terapia, fazendo uma mentoria, fazendo um trabalho de aconselhamento biográfico, que é o que eu estou fazendo nesse momento. E o quanto traz de autoconfiança, né? Porque do meu ponto de vista, e eu arrisco falar que eu acredito que do seu ponto de vista deve ser o mesmo, a pessoa autoconfiante, ela vai ganhar, ela vai ter todos os benefícios É uma coisa muito louca, assim, ela vai ter os benefícios que o ego traz, só que de uma outra forma. Então, assim, ela vai conseguir ter autoridade, ela vai conseguir se destacar, ela vai conseguir, só que por um outro viés. Eu não preciso mais impor minha ideia, eu não preciso mais encontrar culpados, eu posso conseguir tudo isso de uma maneira suave para mim, mais alegre, mais feliz para mim e para o meu entorno. E que eu acho que a conscientização, do meu ponto de vista, tem que vir aí. É um mundo bom. É um mundo bom quando você passa a olhar para você. Obviamente, vai passar por um período ali de dor, mas aquilo vai ser superado, né? Se você procurar bons profissionais, e vem um mundo bom. Que aí vem o mundo da autoconfiança, que é a base para tudo que você colocou dos desafios. Então, eu me comunicar bem passa pela consciência, eu só vou conseguir ter consciência se eu só consigo olhar para uma situação de uma maneira criteriosa ali, se eu olho para mim criteriosamente. Aí eu vou ter uma avaliação verídica de mim, eu posso ter uma avaliação perto do verídico do que está acontecendo ali. Isso traz coisas boas para todas as pessoas, né? Traz coisas boas para o entorno todo dela. Eu acho isso, eu sinto assim, eu entendo, compreendo, mas sinto também um pesar por perceber muitas vezes que as pessoas não querem nesse momento e acabam complicando muito a vida delas próprias, em primeiro lugar, né?
E esse é um cenário que, na minha experiência, não é raro no mundo das pessoas e no mundo dos grandes líderes. Não é raro, ele não é comum, não estou falando que é regra, mas não é uma coisa que é rara. Que poderia acontecer de maneira rara, mas na experiência que eu vejo, não é tão rara. Para mim, a falta de autoconfiança é uma das coisas que mais limita. E a autoconfiança está relacionada com autoestima. Uhum. Eu lembro uma vez com um executivo que eu tinha entrevistado há muitos anos atrás, me reconectei com ele, acompanhei um pouco da jornada internacional dele. E ele estava no almoço com executivos, com líderes, e ele perguntou: o que você acha que é uma das coisas na sua experiência que mais limita o executivo? Eu falei: a autoestima. Mano, mas na hora que o cara chegou ali em cima, ele já é o cara. E aí eu não completei, porque eu falei: tá tudo bem, esse é um nível. Porque o que acontece? E aí eu tô chegando profundamente do ponto de vista de auto-amor. E de amar as pessoas, seres humanos, humanidade. A autoconfiança, ela está relacionada em você ter competência e você ter vamos dizer assim, a mentalidade de encarar e precisar fazer o que precisa ser feito. Então, se você tem competência, conhecimento, habilidade, atitude, você tem esse know-how, você confia em você, que você dá conta do recado. Só que quando uma dessas coisas titubeia, você começa a falar: e se eu fracassar, eu vou ter medo? Aquilo que a gente estava falando, né? Os grandes medos que as pessoas têm. E o que acontece? Então a pessoa ela vai começar a se sentir mal, porque ela vai se sentir julgada, ela mesma vai se julgar. E aí o que acontece? Qual é o grande problema? Ela coloca a estima dela terceirizada. Uhum. Ou seja, a minha estima não está em quem eu sou, mas pela aprovação externa. E às vezes, quando eu sinto que eu tenho a intimidade com um executivo, um líder empresário, eu falo: você se ama? De 1 a 10, quanto que você se ama? E a pessoa ela trava assim. E aí fala: uma pergunta forte. Responde para mim. Você se ama de 1 a 10? E o que normalmente acontece quando chega? A pessoa toma consciência que ela não se ama. Num nível minimamente 9. Ela está num 3, ou num 4, ou num 6. Eu falei: então, o fato de que você não se sente suficiente do ponto de vista de auto-amor, você está buscando migalhas do lado de fora. Então, sucesso profissional é um pouco de migalhas que você vai ter. Um relacionamento símbolo é um relacionamento que você vai ter. Você vai precisar do amor dos filhos, você vai precisar do amor de um companheiro, você vai precisar do status, você vai precisar da imagem. Ou seja, você sempre está buscando isso que é sempre incompleto. E voltando ao que você falou, por que eu acredito que isso de fato é a esmagadora maioria? Porque nós não somos criados para nos amar. Os nossos pais, sem má intenção, nos criaram para a gente botar resultados. Uhum. Você arrumou seu quarto? Então você é um bom menininho. Você é um bom menino. Você escovou o dente? Você é uma boa menina. Então quer dizer que se eu fizer essas coisas, então eu sou um bom menino. Então assim, ele não tem um reconhecimento por quem ele é ou pelo esforço que ele fez. E na mentalidade de crescimento, Carol Dweck, Mindset, fala muito sobre isso. Sim. Então, o que acontece? Infelizmente, os pais, e muitas vezes nós, repetimos o mesmo padrão, por ignorância, que é não conhecer a coisa certa. A gente estimula só o mérito em resultado, não no mérito e esforço do reconhecimento de quem o ser humano é, como ele é. E esse é um tipo de linguagem, eu não tinha a menor ideia que a gente ia evoluir para isso. Mas não é natural, não é um lugar comum da gente ter um lugar de fala, um lugar de diálogo com as pessoas. Alguns estão começando a falar. E é muito legal. Sim. Porque um dos maiores atributos de um líder, na minha opinião, é o amor. Porque quando você ama a sua equipe, mesmo que ela não vai te aprovar, você vai fazer o que é melhor para ela. A gente começou falando sobre dar feedback, ser assertivo na comunicação. Se você quer realmente que a pessoa cresça, você vai falar o que ela precisa para crescer. Sim. Mesmo que ela fale mal de você nas suas costas. Eu recebi alguns feedbacks na minha carreira que me doeram muito quando eu ouvi, mas mudaram a direção da minha história. Sim. Então, sou enormemente grato. E para mim, o feedback é uma prova de amor. Então, quando alguém vem e para e dá um feedback, Sim. É o que eu estou dizendo assim: eu te amo. E essa é a minha forma que eu entrego amor.
sem esse amor mushi-mushi, melado que às vezes as pessoas têm, que é um amor social, o amor comportamental, o amor da humanidade, vamos dizer assim, o amor ágape, né? Do amor verdadeiro de, cara, eu desejo o melhor para você. Sim. Que envolve transparência, humildade, que envolve verdade. Você ser vulnerável. Sim. Por isso a vulnerabilidade é tão poderosa, porque não é fraqueza. Fraqueza é o cara não admitir que está errado e ficar liderando uma empresa, queimando recurso, quando ele poderia contratar alguém para falar, cara, você está quebrando a sua empresa. Isso é fortaleza. Sim. É na fraqueza que eu sou forte. Não é na fortaleza pretendida que eu sou forte. Porque na pretendida, na verdade, eu estou fazendo um papel de tolo, publicamente, não estou pedindo ajuda, eu sou arrogante. E muitas pessoas, por questão cultural, elas não desenvolvem a autoconfiança, porque não têm autoestima, porque não se amam, mas também porque elas têm medo de parecer arrogantes. E sim. Qual que é a distinção que eu aprendi? Arrogante é quando você acha que você não tem mais nada para aprender e você não precisa pedir ajuda. Autoconfiança é, cara, eu não sei tudo, provavelmente eu vou errar, mas eu sei que eu vou dar conta, nem que eu tenha que pedir ajuda. E então, na mente daquela pessoa que está ali, naquelas pessoas que estão comigo, tem coisas que eu não sei. Provavelmente tem coisas ali que eu vou aprender. Exato. Né? Eu vou fazer um paralelo com algo que eu ouvi do pastor da igreja que eu frequento, que ele falando sobre educação de filhos, que eu acredito que tem uma frase que ele coloca que cabe muito bem no que você falou, que um filho, para ele criar, pais para criarem filhos bons, eles não precisam ter pressa de ser amado. Perfeito. E o líder é a mesma coisa, ele não precisa ter pressa de ser amado pelos seus liderados, porque muitas vezes para fazer o que é melhor para todos, ele vai ter que ir contra vontades e desejos individuais, vontades, né? E não o que é melhor, porque a vontade de uma pessoa nem sempre pode ser o melhor para ela. Então, é exatamente isso. E tem muita relação com o que você trouxe do livro, do mindset de crescimento, né? E o quanto eu perco de crescer quando eu me jogo a fazer algo diferente, a ser diferente, a evoluir. Outro dia eu estava... e aí você falando, eu refleti uma coisa, talvez, e como eu estou no processo de educar uma criança, estudo muito sobre educação de filhos agora, né? Muito diferente da educação que eu recebi, que foi o que meus pais sabiam, o que eles fizeram de melhor. Mas é totalmente diferente. É totalmente diferente a forma como você conduz uma criança. E talvez essas pessoas com alta liderança, elas venham dessa criação nossa, assim, dessa geração, né? Eu vou fazer 50 anos esse ano. Você já está com 50. Já fez os 50, vai para os 51. Então, nós somos frutos de uma geração que a criança era vista de um modo diferente. E aí, na igreja, que agora a gente frequenta uma outra igreja, teve a homenagem aos Dias dos Pais. E minha filha, ela é uma pimenta. Ela é uma pimentinha, né? De bons, eu falo para ela, ela é boazinha, né? Eu falo, não, boazinha não é uma palavra que descreve a marca pessoal dela. São outras palavras, mas boazinha não. E aí a música do Dia dos Pais falava, eu prometo que eu vou ser seu filho bonzinho. Eu falava, eu não vou nem ensinar isso para ela, porque vai parecer muito, né? É muito isso, assim. A gente veio desse mundo de ser bonzinhos e parecer bonzinhos para ter um bom desempenho, né? Para ser visto bem. Muito bacana, Carlos. Nossa conversa foi, assim, para um rumo totalmente diferente do que eu tinha planejado e certamente de um valor muito precioso, muito precioso. E quando você fala, lembrei de mais uma coisa, quando você fala do fim da vida, né? Eu não sei se isso aconteceu com você, mas uma vez que muitas pessoas com idade próxima da nossa
podem assistir esse conteúdo. Mas quando eu tô chegando perto dos 50 anos, né? Mas quando eu fiz 49 o ano passado, eu comecei a ver umas coisas que eu não via. Que, assim, eu ouvia falar da morte. Eu ouvia falar, todo mundo vai morrer, mas assim, tipo, ok, um dia eu vou morrer. E um dia eu vou. E quando eu fiz 49 anos, uma chavinha mudou em relação a isso pra mim. Eu comecei a pensar mais no fim. Porque antes eu pensava, o mundo é meu, sabe? Eu quero conquistar, eu quero fazer, eu quero realizar. Ainda quero fazer e realizar. Só que agora com uma consciência diferente do fim, que acaba. Então, assim, eu começo a pensar que, obviamente, as pessoas não vão lembrar de mim. Poucas pessoas vão lembrar de mim. E isso é uma coisa que é fato também. Eu venho pensando muito sobre isso. Não, nem todo mundo vai lembrar de mim. Talvez a minha família que ficar aqui vai lembrar de mim, meus melhores amigos vão lembrar. Mas se um dia lembrarem, pelo quê vão lembrar? O que eles vão lembrar de mim? Né? O que eu vou deixar aqui? E ter uma filha pequena também. Minha filha nasceu, eu tinha 45 anos, então pensar que quando ela tiver a idade que eu tinha quando ela nasceu, eu vou ter 90 anos. Isso se eu estiver aqui ainda, né? Isso me faz pensar muito nisso, que eu acredito que seja um ponto importante das pessoas pensarem o fim. Porque a gente, né, até os 49 eu vivia como se não houvesse amanhã, sabe? Nunca fiz coisas erradas de prejudicar os outros, mas eu vivia sem essa consciência, que eu acho super importante. Eu tive uma oportunidade, um presente, o privilégio de ter tido câncer quando eu tinha 14 anos. Então, a morte para mim era algo possível e eu vi alguns colegas de quarto que foram para casa basicamente para não morrer no hospital. Então, eu não sabia dessa história sua. Então, essa possibilidade para mim, e especialmente depois que eu tive vários procedimentos cirúrgicos na minha vida e uma dessas cirurgias que foram mais intensas, que era para durar tipo 3 horas e meia, durou 7 horas. Quando eu acordei, ainda meio grog, eu tinha consciência de algumas coisas sem poder explicar por quê, porque eu tinha consciência. E uma delas é, por que eu ainda estou aqui? Nossa, com porque 14 anos. Porque eu sabia assim, seria muito mais fácil se eu tivesse morrer. Eu sei que a vida agora vai ser diferente, que eu vou ter um problema ambulatório. Eu sabia de alguma forma que eu ia ter que amputar, porque aquele negócio não ia poder. E eu acabei amputando, você sabe. E eu sabia que aquilo precisava ter um propósito maior. Então, e na verdade, assim, você pode ver a vida ou a morte como exatamente a mesma coisa. Cada dia, ou você está vivendo, ou você está morrendo. Quando a gente é jovem, quando a gente vê crianças, a gente é tudo pele lisinha, a gente não pensa na morte. Sim. Mas cada dia que a gente vive, a gente está mais perto da morte. E quando você entende que é a coisa mais natural do mundo, imagina um mundo em que as pessoas não morressem. Cara, lotava a Terra. Na verdade, a morte é uma bênção nesse sentido, porque nos dá um tempo, essa sabedoria de falar assim, meu tempo aqui é limitado. O que eu vou fazer com esse presente a cada dia? E para mim, assim, cada dia é um novo milagre. Claro que não é o tempo todo que eu estou presente com isso. Mas às vezes eu me vejo diante de uma dificuldade e falo, cara, você já teve câncer, você perdeu o cabelo, com 14 anos, você amputou a perna. Cara, do que se tem medo? Então, assim, porque assim, não tem nada pior do que a morte. Ninguém quer dor, ninguém quer sofrimento, ninguém quer passar fome, ninguém quer ficar sem dinheiro. É claro, porque no final das contas a gente quer sobreviver. Mas quando a gente vai para esse ponto, é libertador. Sim. Porque a hora que você tem essa consciência, cara, que diferença vai ser se esse projeto vai ser do meu jeito ou do jeito que o meu funcionário está falando? Porque daqui a 2 anos já não vai fazer diferença. Daqui a 5 anos vai fazer diferença absoluta. E a hora que você estiver no leito de morte, cara, você foi um cara legal, você foi um gerente bacana. Vai lembrar você ajudou as pessoas a crescer ou você foi um babaca ali? Então, você vai lembrar desse projeto? Não vai. E o Ronnie Warren, né?
daquela, não sei se eu pronunciei adequadamente, mas é a enfermeira que fez tratamento paliativo, né, que são 5 maiores arrependimentos antes de morrer. Cara, ninguém no leito de morte fala, cara, devia ter feito mais um projeto. Ninguém. Eu queria ter tido mais um iate. Ninguém. Os arrependimentos dos ricaços, dos milionários pô, eu não tive meus amigos, não fiquei com as pessoas que eu amava, não me demonstrei meus sentimentos, não dei abraço, não dei beijo, não falei para as pessoas eu te amo. Ou arrependimento também. E normalmente são os arrependimentos pelas coisas que não fizeram. Sim. Então, assim, quando a gente pensa nessa amplitude, né, como você falou da ampulheta, essa virada de chave, o miolinho que é você focar na alma, esse para mim é a direção que tem muitos nomes hoje, ESG, capitalismo consciente, humanização, inclusão. As pessoas são diferentes, cada um está numa jornada hiper, ultra, mega difícil, desafiadora. Ajuda essa pessoa a ter um dia um pouco melhor. Sim. Eu costumo falar, teve uma época que eu trabalhei bastante numa empresa, a questão do atendimento aos clientes, comunicação, relacionamento, e tinha um problema muito grande, assim, de uma empresa que tinha problemas mesmo, assim, de falta de bom atendimento, mas estava procurando se reorganizar, então os clientes chegavam muito bravos às vezes. E eu falava para as pessoas assim, vocês precisam ter a consciência de que quando uma pessoa chega dia 23 de agosto de 2024 na sua frente, aquilo é uma pontinha de uma vida. Quando ela chega ali, ela carrega uma vida que não é com você, né? Então, um líder, quando ele vai trabalhar com projetos, aquelas pessoas, elas têm uma história de vida por trás. Elas estão ali, mas elas têm alegrias, dores, famílias, desafios, né? E eu agora, lembrando de uma das reportagens que eu vi sobre o Silvio Santos, não sei se eu vi, não, foi meu esposo que me falou, que o Silvio Santos, lembrando, né, dele agora, fiquei bastante emotiva, assim, com a partida dele, sempre tive admiração pela pessoa que ele é e pelo que ele fez, né, pelo que ele fez ali aos domingos com as pessoas, como ele tratava, né, mas que havia uma funcionária trabalhando com ele que era distante, assim, ela era faxineira ali da empresa, e que ela nunca tinha visto ele, assim, de conversar. Via passar, mas não tinha conversado com ele. E que um dia ele chegou e falou para ela, nossa, você gosta de trabalhar aqui? Né? E ela falou, nossa, eu gosto muito de trabalhar na sua empresa. Nossa, para mim, só de trabalhar na empresa do Silvio Santos, sua, já é tudo aqui. E ele falou, que bom, fico feliz. E eu percebo que algo te preocupa. Então, eu vi você trabalhando e eu percebo que algo te preocupa. Ela falou, não, tá tudo bem. Ele falou, não, pode me contar o que é. Tem algo te preocupando. E ela falou, porque eu tô com muitas dívidas, a gente tá somando em casa para poder pagar. E aí ele foi lá e pagou todas as dívidas dela e falou, eu vou pagar as suas dívidas para que você trabalhe feliz. Então ali ela tinha aquela questão, mas todas as pessoas têm uma questão, né? Elas têm uma vida por trás. Quando elas chegam numa empresa para trabalhar, tanto um executivo quanto um analista, um estagiário, o CEO, o CFO, o CIO... Todos têm uma história, né? E todos nessa história carregam dores, problemas. E é necessário ter você acessar que você não é um super-homem, não é uma super-mulher, e que, assim como todo mundo tem, não importa o seu cargo, você vai ter também. Você tem, e é importante que isso seja... que apareça alguém para te ajudar. Muitas vezes não vai ser o Silvio Santos resolvendo seus problemas. E muitas vezes o seu problema não é financeiro, mas são problemas de outras ordens que você pode pedir ajuda, que você pode buscar um amigo, um terapeuta, um coach, enfim, uma leitura, para que você saia disso. Muito importante, né? E eu agradeço muito, Carlos, você ter confiado aqui em mim, no Oratória Executiva, para colocar a sua história. É uma história que eu não conhecia.
E eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, porque eu imagino o desafio que foi. E brilhantemente você tá aqui, né? E levando coisas muito legais, porque eu conheço o seu trabalho, né? Assim, o que você faz. Eu tenho uma admiração enorme pelo seu podcast, que eu tive a honra de ser convidada, fiquei tão feliz. Que é um trabalho que, nossa, eu aprendo, eu ouço o seu podcast, eu aprendo muito com as entrevistas que você faz e certamente muitas pessoas estão aprendendo e com o seu trabalho, com os seus clientes, com a sua presença nesse mundo de alta liderança que precisa muito de trabalhos como o seu, como o meu, como de pessoas que possam ajudar essas pessoas a florescer, vamos dizer assim, a encontrar a alma. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, estou honrado de estar aqui. E me conta, Carlos, como as pessoas podem encontrar você? Quais são os seus contatos? Coloca aqui, porque certamente muitas pessoas vão querer te acompanhar, conhecer o seu trabalho, conhecer você. Agradeço. A forma mais fácil é procurar meu nome, Carlos Hoyos, Hyos, ou líder de elite, Carlos Hoyos, líder de elite. Você vai encontrar o site. Nós fizemos o rebranding, né? Estamos internacionalizando a marca, mas se você procurar liderdeelite.com, você vai chegar no site, vai atualizar, está em 3 línguas. E eu estou super aberto para tomar um café, bater papo. LinkedIn, o identificador de todas as redes é Carlos Hoyos LDE, de líder de elite. Você vai me achar. Muito legal. Eu tenho um bate-papo já marcado com você. É isso aí. Muito bom. Eu estou emocionada aqui, finalizando esse episódio com o Carlos, falando de um assunto que eu não sei nem o nome que eu vou colocar nesse episódio, de tão profundo que ele foi. E eu quero te convidar a colocar aqui para nós qual foi o tópico desse podcast que mais te chamou a atenção. Coloque também seus comentários, suas dúvidas. Vou ficar muito feliz de responder e de direcionar as perguntas que forem para o Carlos, para ele. E compartilhe esse podcast, esse episódio com outras pessoas que você acredita que vão se beneficiar com esse tema e me ajude a compartilhar esse conhecimento de alto valor para mais e mais pessoas. Muito obrigada por você chegar até o fim desse episódio com a gente. Obrigada por você estar aqui com a gente e a gente se vê num próximo episódio, porque o seu melhor está por vir.